Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. Hoje a gente vai continuar a leitura do livro No Invisível, de Leon Denis, com o capítulo 15, A Força Psíquica, os Fluidos, o Magnetismo. O estudo dos fenômenos espíritas nos fez conhecer estados de matéria e condições de vida que a ciência havia longo tempo ignorado. Ficamos sabendo que, além do estado gasoso e mesmo do estado radiante descoberto por W. Crookes, a matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Torna-se uma das formas de energia. É sob esse aspecto que se revela na maior parte das experiências de que falaremos nos capítulos seguintes. Quando um espírito se manifesta no meio humano, só o pode fazer com o auxílio de uma força aurida nos médiums e nos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Tem sido alternativamente designada sob os nomes de força ódica, magnética, nêurica, etérica. Chamar-lhe-emos, por nossa parte, força psíquica, pois que obedece à vontade, que é de fato seu motor. Os membros lhe servem de agentes condutores. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro. Existe em cada um de nós um foco invisível cujas radiações variam de intensidade e amplitude conforme nossas disposições mentais. A vontade lhes pode comunicar propriedades especiais. Nisso reside o segredo do poder curativo dos magnetizadores. A estes, efetivamente, é que em primeiro lugar se revelou essa força, em suas aplicações terapêuticas. Reichenbach a estudou em sua natureza e deu-lhe o nome de Odd. William Crookes foi o primeiro a medir-lhe a intensidade. Aqui tem uma nota de rodapé falando mais sobre o William Crookes e onde está a referência, né, dessa citação. Então, que está escrito em francês. Research sur le spiritualisme. Com certeza pronunciado errado, mas não sei a forma certa de pronunciar. Página 62 e seguintes. Além disso, le fluide des magnétiseurs. Tradução de Rochas, Passim. A emissão de radiações pelo sistema nervoso, disse o professor Dassornal, do Colégio de França, em sua nota à Academia de Ciências, em 28 de dezembro de 1903. Pode, em certas condições, persistir depois da morte, pelo menos aparentemente, do organismo a ser aumentada por excitações de origem reflexa. E mais adiante, tenho motivos para crer que o pensamento não expresso, a atenção e o esforço mental produzem uma emissão de raios que agem sobre a fosforescência. Voltando agora para a leitura. Os médiuns de efeitos físicos exteriorizam essa força em grande abundância. Todos nós, porém, a possuímos em diversos graus. Mediante essa força que se produz a suspensão de mesas ao ar, a mudança de objetos sem contato de um lugar para o outro, o fenômeno dos transportes, a escrita direta em ardósia e etc. É constante a sua ação em todas as manifestações espíritas. Os eflúvios do corpo humano são luminosos, coloridos de tonalidades diferentes, dizem os sensitivos,
que os distinguem na obscuridade. Certos médiuns os veem, mesmo em plena luz, a escapar-se das mãos dos magnetizadores, analisados ao espectroscópio. A extensão de suas ondas tem sido determinada segundo cada uma das cores. Esses eflúvios formam em torno de nós camadas concêntricas que constituem uma espécie de atmosfera fluídica. É o aura dos ocultistas, ou fotosfera humana, pela qual se explica o fenômeno de exteriorização da sensibilidade, estabelecida pelas numerosas experiências de Coronel de Rochas, do Dr. Luiz, do Dr. Paul Jor e etc. Aqui a gente tem uma outra nota de rodapé, também falando sobre essas referências dessas pessoas, né? Essas experiências dessas pessoas que foram citadas. Então aqui ele fala ver Coronel de Rochas, exteriorización de la sensibilité. Dr. Luiz, fenômenos produits par l'action des médicaments à distance. Já desde 1860, entre parênteses, Revue Spirité, página 81, Allan Kardec afirmava, de acordo com as revelações do espírito de Dr. Vidinal, que os corpos emitem vibrações luminosas invisíveis aos sentidos materiais, o que mais tarde a ciência confirmou. O Espiritismo tem, pois, o mérito de haver, em primeiro lugar, sobre esse, como sobre tantos outros pontos, apresentado teorias físicas que a ciência não admitiu senão 30 anos depois, sob a reiterada pressão dos fatos. Voltando agora. O Dr. Baraduc fabricou um aparelho denominado biômetro, com o qual conseguiu medir a força psíquica. Esse aparelho compõe-se de uma agulha de cobre suspensa por um fio de seda, acima de um quadrante numerado. Tudo isso disposto sob um globo de vidro, ao abrigo do ar e das influências exteriores. Nessas condições, a agulha pode ser influenciada sem contato através do vidro, pelas irradiações que se escapam da mão do experimentador colocado à distância. Por esse processo, se obtém desvios da agulha que variam entre 40 e 75 graus nos dois sexos, sendo a agulha atraída ou repelida conforme o estado de saúde ou as disposições mentais das pessoas. Em geral, a mão direita atrai e a esquerda repele. A força invisível pode influenciar a agulha através de um pedaço de vidro de 10 centímetros de espessura, através de uma lâmina de mica, de alúmen, de colódio isolador e etc. O Dr. Baraduc efetuou, no espaço de 10 anos, mais de 2.000 experiências que lhe permitiram estabelecer com a mais rigorosa exatidão a existência dessa força e a intensidade de sua emissão, ou o grau de atração sobre ela exercida, segundo o vigor ou a debilidade de nossa natureza. Aqui uma nota de rodapé. Uma objeção tem sido feita no sentido de que os desvios da agulha se podiam explicar pela ação calorífica dos dedos. Essa ação se exerce, evidentemente, em um certo limite. Além dessa, porém, existe uma outra ação que se não pode explicar senão pelo dinamismo vital. Suprimida com efeito a influência do calor pela interposição de uma lâmina de alúmen ou um pedaço de vidro entre o aparelho e a mão, apesar disso, produzem-se desvios. Sendo estes em sentidos opostos, na mesma extremidade da agulha, conforme se apresenta a mão direita ou a esquerda, sendo a mesma, nos dois casos, a posição da mão. Não poderiam ser as vibrações caloríficas que agissem ora em um sentido, ora no outro, pois que irradiam identicamente do mesmo modo nos dois casos. Além disso, as experiências do Sr. Geoffroy
relatadas em Annals Psychics, de dezembro de 1901, demonstraram que todos os seres vivos, abstração feita do calor animal, exercem ação atrativa. Voltando. As experiências de W. Crookes ainda são mais demonstrativas. Operando em seu próprio laboratório com o médium Home, serviu-se o eminente sábio de uma balança de grande precisão. A mão do médium chegou a influenciar o aparelho, sem contato, ao ponto de produzir desvios de uma das conchas e aumento de peso até 8 libras. As experiências foram repetidas múltiplas vezes, sob as mais rigorosas condições de verificação, em presença de várias testemunhas, com auxílio de aparelhos construídos com o máximo cuidado e de uma extrema sensibilidade. Todas as precauções foram tomadas para excluir a possibilidade de qualquer fraude. As irradiações da força psíquica podem ser fotografadas. Se, em completa obscuridade, se coloca a mão acima de uma placa sensível imergida no banho revelador, ao fim de alguns minutos, a exposição verifica-se que a placa se acha impressionada. Se a ela aderiram os dedos, da mancha que cada um deles produzir se vê, como de outros tantos focos, desprenderem-se e irradiarem em todos os sentidos, ondulações, espirais, o que demonstra que a força psíquica, como os raios ultravioleta ou os raios Röntgen, atua sobre os sais de prata. Esse fenômeno foi posto em evidência pela primeira vez em 1872 pelas experiências dos senhores Betty, Taylor, Dr. Thompson, Professor Wagner e etc. O Sr. de Rochas o obteve no curso de suas experiências com a Sra. Lux. Aqui a gente também tem nota de rodapé, e ele cita também as referências, né, para essa informação que ele passou no texto. Então, aqui, Aksakov, Animisme et Spiritisme, páginas 27 e seguintes, pode-se ver no fim dessa obra a reprodução de uma série de clichês que mostram de que modo a força psíquica age sobre a mesa e como ela pode, sob a direção dos espíritos, revestir as mais variadas formas. E aqui ele também cita De Rochas, Exteriorização da Sensibilidade. Voltando. A placa colocada a seco sobre a fronte, o coração ou a mão, lhes reproduz as irradiações conforme a intensidade dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. A cólera, a dor, o êxtase, a prece, o amor têm suas irradiações especiais. Aqui outra nota. Fiz diversas vezes esta experiência. Colocada a extremidade dos dedos sobre a placa mergulhada no banho revelador, se, elevando o pensamento, num subitâneo e ardente impulso, fazemos uma prece, verificaremos em seguida que as irradiações adquiriram no vidro uma forma particular, a de uma coluna de chamas que se eleva de um jato. Esse fato demonstra não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. Voltando. Assim, a placa fotográfica, esse olhar lançado ao invisível, vem a ser o irrecusável testemunho da irradiação da alma humana. Negado muito tempo pelas corporações doutas, como negadas foram por elas a circulação do sangue, a vacina, o método antisséptico e tantas outras descobertas, o magnetismo, tão antigo quanto o mundo, acabou por penetrar no domínio científico sob o nome de hipnotismo. É verdade que os processos diferem. No hipnotismo, é pela sugestão que se atua sobre o sensitivo,
a princípio para o adormecer e em seguida para provocar fenômenos. A sugestão é a subordinação de uma vontade à outra. O sensitivo se abandona ao experimentador e executa suas ordens, expressas pela palavra e pelo gesto, ou simplesmente pelo pensamento. Pode obter-se o mesmo resultado com as práticas magnéticas. A única diferença consiste nos meios empregados. Os dos hipnotizadores são, antes de tudo, violentos. Se podem curar certas afecções, e não é possível desconhecer que sua aplicação à terapêutica tenha dado resultados apreciáveis, na maior parte das vezes ocasionam desordens do sistema nervoso e, com a continuação, desequilibram o sensitivo, ao passo que os eflúvios magnéticos, bem dirigidos, quer em estado de vigília, quer no sono, reestabelecem com frequência a harmonia nos organismos perturbados. Vimos que a sugestão pode ser exercida de perto ou de longe, tanto no plano visível quanto no invisível, quer por operadores humanos, quer por agentes ocultos. Permitindo ao indivíduo agir mentalmente sobre outro, sem o concurso dos sentidos, ela nos faz melhor compreender a ação do espírito sobre o médium, o que com efeito pode obter o homem, cuja ação e poder são limitados, mesquinhos, restritos. Uma inteligência desembaraçada dos obstáculos da matéria grosseira muito melhor o poderá. Conseguirá influenciar o sensitivo, inspirá-lo, servir-se dele para realizar os fins que se propõe. O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. A ação do fluido magnético está demonstrada por exemplos tão numerosos e comprobativos que só a ignorância ou a má-fé poderiam hoje negar-lhe a existência. O Sr. Boirac, reitor da Academia de Grenoble, foi vice-presidente da Sociedade Hipnótica de Paris e abandonou o hipnotismo pelo magnetismo depois da seguinte experiência. Entrando em casa um dia à tarde, encontrou seu criado a dormir. O Sr. Boirac o avistou desde o patamar da escada em que se achava e teve a ideia de tentar uma experiência magnética. Do lugar onde estava, estendeu a mão direita na direção e à altura dos pés do criado adormecido. Após 1 ou 2 minutos, tendo levantado a mão, viu com surpresa elevarem-se os pés do criado e acompanharem o movimento ascensional da mão. Renovou diversas vezes a experiência, e de todas elas os resultados foram idênticos. A vontade de aliviar, de curar, dissemos, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para os nossos males está em nós. Um homem bom e sadio pode atuar sobre os seres débeis e enfermiços, regenerá-los por meio do sopro, pela imposição das mãos e mesmo mediante objetos impregnados de sua energia. Opera-se mais frequentemente por meio de gestos, denominados passes, rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais, conforme o efeito, calmante ou excitante, que se quer produzir nos doentes. Esse tratamento deve ser seguido com regularidade e as sessões renovadas todos os dias até a cura completa. Pode assim a pessoa, pela automagnetização, tratar-se a si mesma, descarregando com o auxílio de passes ou de fricções os órgãos enfraquecidos e impregnando-os das correntes de força desprendidas das mãos. A fé vivaz, a vontade, a prece e a evocação dos poderes superiores amparam o operador e o sensitivo. Quando ambos se acham unidos pelo pensamento e pelo coração, a ação curativa é mais intensa. A exaltação da fé, que provoca uma espécie de dilatação do ser psíquico e o torna mais acessível aos influxos do alto, permite admitir e explicar certas curas extraordinárias operadas nos lugares de peregrinação e nos santuários religiosos. Esses casos de cura são numerosos e baseados em testemunhos muito importantes para que se possa a todos pôr em dúvida. Não são peculiares a tal ou tal religião.
Encontram-se indistintamente nos mais diversos meios, católicos, gregos, muçulmanos, hindus e etc. Livre de todo acessório teatral, de todo móvel interesseiro, praticado com o fim de caridade, o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente amar. Sua aplicação está no alcance dos mais simples. Não exige senão a confiança em si, a fé no poder infinito, que por toda parte faz irradiar a vida e a força. Como Cristo e os apóstolos, como os santos, os profetas e os magos, todos nós podemos impor as mãos e curar. Se temos amor aos nossos semelhantes e o desejo ardente de nos aliviar. Quando o paciente se acha adormecido sob a influência magnética e parece oferecer-se à sugestão, não a empregueis senão com palavras de doçura e de bondade. Persuadi em lugar de intimidar. Em todos os casos, recolhei-vos em silêncio, sozinho com o paciente, e apelai para os espíritos benfazejos que pairam sobre as dores humanas. Então sentireis descer do alto sobre vós e propagar-se ao sensitivo o poderoso influxo. Uma onda regeneradora penetrará por si mesma até a causa do mal. E, demorando, renovando semelhante ação, tereis contribuído para aligeirar o fardo das misérias terrestres. Quando se observa o grande poder do magnetismo curativo e os serviços que já tem prestado à humanidade, sente-se que nunca seria demasiado protestar contra as tendências dos poderes públicos, em certos países, no sentido de lhe embaraçar o livre exercício. Assim, procedendo, eles violam os mais respeitáveis princípios, calcam aos pés os sagrados direitos do sofrimento. O magnetismo é um dom da natureza e de Deus. Regular-lhe o uso, coibir os abusos é justo. Impedir, porém, a sua aplicação seria usurpar a ação divina, atentar contra a liberdade e o progresso da ciência e fazer obra de obscurantismo. O magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica. Tem um alcance muito maior. É um poder que desata os laços constritores da alma e descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita e que, utilizada, valorizada por uma preparação gradual e por uma vontade energética e persistente, nos desprende do pesadume carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. O sono magnético tem diversas graduações que se desdobram e vão do sono ligeiro até ao êxtase e ao transe. O Coronel de Rochas considera os 3 primeiros graus como superficiais e constitutivos da hipnose. A sugestão é aplicável a esses estados, desde que, porém, aos processos hipnóticos se acrescentam os dos magnetizadores. Fenômenos superiores se apresentam: catalepsia, sonambulismo, transe. No primeiro caso, verifica-se o estado favorável às manifestações espíritas, materializações de espíritos, aparições de clarões, mãos, fantasmas, etc. No segundo, apresentam-se a lucidez, o estado de clarividência que permite ao médium guiar o magnetizador em sua ação curativa, descrevendo a natureza das enfermidades, indicando remédios e etc. Nos estados superiores do sonambulismo, o sensitivo escapa à ação do magnetizador e readquire sua liberdade própria, sua vida espiritual. Quanto mais se acentua o desprendimento do corpo fluídico, mais inerte se torna o corpo físico, em um estado semelhante à morte. Ao mesmo tempo, os pensamentos, as sensações se apuram, a repulsa à vida terrestre se manifesta. A volta ao organismo provoca cenas pungitivas, acessos de lágrimas, amargos queixumes.
O mundo dos fluidos, mais que qualquer outro, está submetido às leis da atração. Pela vontade, atraímos forças boas ou más, em harmonia com os nossos pensamentos e sentimentos. Dela se pode fazer uso formidável, mas aquele que se serve do poder magnético para o mal, cedo ou tarde, o vê contra si próprio voltar-se. A influência perniciosa exercida sobre os outros em forma de sortilégios, de feitiçaria, de enguiço, recai fatalmente sobre aquele que a engendrou. Em hipnotismo, como em magnetismo, se o operador não tem intenções puras, caráter reto, a experimentação será arriscada tanto para ele quanto para o sensitivo. Não penetreis, pois, nesse domínio sem a pureza de coração e a caridade. Nunca ponhais em ação as forças magnéticas sem lhes acrescentar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero por vossos semelhantes. Assim procedendo, estabelecereis a harmonia de vossos fluidos com o dinamismo divino e tornareis sua ação mais profunda e eficaz. Pelo magnetismo transcendente, o dos grandes terapeutas e dos iniciados, o pensamento se ilumina. Sob o influxo do alto, os nossos sentimentos se exaltam. Uma sensação de calma, de vigor, de serenidade nos penetra. A alma sente, pouco a pouco, dissiparem-se todas as mesquinharias, subalternidades do eu humano e surgirem os aspectos superiores de sua natureza. Ao mesmo tempo que aprende a esquecer-se de si, em benefício e para a salvação dos outros, sente despertarem-se-lhe novas e desconhecidas energias. Possa o magnetismo benfazejo desenvolver-se na Terra pelas aspirações generosas e pela elevação das almas. Tenhamos bem presente que toda ideia contém no estado potencial sua realização, e saibamos comunicar a nossas vibrações fluídicas à irradiação de nobres e elevados pensamentos. Que uma vigorosa corrente ligue entre si as almas terrestres e as vincule às suas irmãs mais velhas do espaço. Então, as maléficas influências que retardam a marcha e o progresso da humanidade se dispersarão sob os influxos do espírito de amor e sacrifício. Muito obrigada por acompanhar comigo a leitura do capítulo 15 do livro No Invisível, de Leon Denis. Eu agradeço a sua presença e espero te ver de volta aqui nos próximos capítulos. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, fique à vontade para se inscrever, isso vai facilitar de você receber os próximos capítulos quando saírem. Fique à vontade também para deixar algum comentário caso você queira, alguma sugestão ou alguma ideia, porque isso pode ajudar bastante. E se você puder também, aperta o gostei no vídeo, porque isso também ajuda a mostrar esse vídeo para outras pessoas que ainda não conheceram e que talvez interesse também o estudo desse livro. Gratidão pela presença mais uma vez e até a próxima.